Amém? Você pode me ajudar a pregar essa manhã, meu irmão? Pelo amor de Deus, já pulei aqui, já tentei fazer de tudo aqui, para o Senhor Jesus. Dá um glória então, se você está aí, glória a Deus. Misericórdia, Deus. Traz avivamento essa manhã neste lugar, em nome de Jesus. Essa manhã eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, e na verdade veio como uma frase essa semana, de algumas coisas que eu estava lendo, e Deus falando ao meu coração, e essa frase persistiu ao meu coração, e Ele me trouxe para um texto, que eu quero navegar nessa história com vocês essa manhã, e para que possamos entender o que o Espírito quer falar aos nossos corações, amém? Essa frase era, como se fosse nítido assim, ouvindo de Deus, para mim, no meu coração: olhe para mim, levante os teus olhos para mim. Essa frase ecoou de várias maneiras diferentes, das maneiras que você pode formular essa frase: olha para Deus, fixe seus olhos para Deus, mas isso estava constante no meu coração essa manhã, e eu quero falar debaixo de um texto na Bíblia, de uma história de um dos homens mais incríveis ali da Bíblia, e eu quero te falar debaixo de um tema que eu poderia intitular hoje: abra as janelas para Jerusalém. Fala assim, ó, janelas abertas para Jerusalém. Mas ficou melhor assim essa frase. Janelas abertas para Jerusalém. Amém? Você está aqui para receber o que Deus tem para nossas vidas amanhã? Queria que você abrisse comigo em Daniel 6:10, e nós vamos... bem provável que você já viu essa história várias vezes, uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Daniel é um dos personagens mais você lê a história dele, não tem como você não ficar desesperado por receber algo da parte de Deus, para viver o que Deus proporcionou para a vida de Daniel, um dos homens que passou por desafios até maiores que nós possamos talvez passar aqui. Passou por 2 vezes em desafios que ele estava prestes a morrer, e o livramento de Deus alcançou a vida dele. Ele foi um dos personagens da Bíblia que se opôs contra um governo que não permitia que ele adorasse a Deus, um governo que ia contra os princípios do Deus dele. Ele se opôs e se manteve ali íntegro ao Senhor, e Deus fez com que ele passasse pelas experiências mais impressionantes que você pode imaginar. Alguém já ouviu uma história de um homem que entrou numa cova de leões? Já ouviu essa história lá na salinha, quando você era crente criança ainda? Você lembra dessa história? Esse homem entrou numa cova para ser morto, e Deus o resgatou. E nós vamos navegar nesse texto, lá em Daniel 6:10. Um pouquinho antes disso acontecer, para mim te dar um pouco de background dessa história aqui, o que está acontecendo por aqui. Daniel já está numa posição de liderança no reino, e ele tem ali os seus inimigos, aqueles que querem destruir ele por inveja, por vários outros motivos, buscando a destruição dele. O texto vai nos dizer de várias maneiras achar algum erro na vida de Daniel. Tenta de alguma maneira achar alguma transgressão, alguma coisa que pudesse condená-lo, para que ele fosse destituído do seu cargo e fosse destruído. Mas seus inimigos então, não achando algo para condenar ele, eles vão e influenciam o rei a estabelecer um decreto que durante 1 mês ninguém poderia adorar a nenhum outro Deus a não ser o rei. Você está comigo aqui? E ele estabelece, debaixo dessa influência dos inimigos de Daniel, esse rei estabelece esse decreto. E é interessante porque a partir do decreto estabelecido, quando isso chega aos ouvidos de Daniel, nós vamos ler agora no capítulo 6, versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujo as janelas davam para Jerusalém. Repita comigo: cujas as janelas davam para Jerusalém. E fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai,
Nós te louvamos porque estamos expostos à Tua Palavra, e a Tua Palavra é vida nas nossas vidas, ela é luz para os nossos pés. Meu Deus, não há nada que possa mudar, meu Deus, e transformar a nossa vida como a Tua Palavra faz. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor aviva os nossos corações essa manhã, fale aos nossos corações essa manhã, meu Pai, através da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Nesse versículo, nós vamos entender qual foi a reação desse personagem Daniel debaixo de um decreto ruim. Um decreto que veio para afastá-lo da presença de Deus, afastá-lo do seu Deus. E ele, como esse personagem que se mantém íntegro, se mantém forte na presença de Deus, mantém buscando a presença dele, eu acho muito interessante a maneira que ele age debaixo dessa má notícia. E como nós reagimos de muitas maneiras diferentes quando chega uma má notícia, é ou não é verdade? Como nós, muitas vezes, agimos de maneiras que não imaginaríamos que poderíamos agir quando uma má notícia, quando um mau decreto chega à nossa porta, quando chega aos nossos ouvidos. E eu queria te levar e pontuar algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Quais foram as atitudes desse homem debaixo de um decreto mau, debaixo de uma notícia má, debaixo de um decreto não favorável para a vida dele? A primeira coisa que eu entendo aqui é que logo que ele ouve, logo que ele descobre, chega aos seus ouvidos esse mau decreto, esse decreto de destruição, de afastamento da presença de Deus, proibindo ele de adorar o seu Deus, ele não busca nenhuma outra alternativa. Ou talvez ele poderia buscar, então, se eu não posso adorar ao meu Deus, eu vou tentar me esconder aqui e adorar aqui, eu vou tentar fazer dessa maneira, vou orar no pensamento. Quanto cristão já fez isso? Eu vou orar nos meus pensamentos, eu não vou abrir minha boca, ninguém vai saber que eu estou adorando o meu Deus, que eu estou falando com ele. Não, ele não busca uma alternativa. Ele corre para a sua casa, sobe ao seu quarto no andar de cima, aonde tem uma janela aberta para Jerusalém. Aonde tem uma janela aberta, escancarada em direção a Jerusalém. O que isso significa? O que isso significa para nós essa manhã? Nós podemos ler lá em Reis 8:30, se eu não me engano. Em um dos momentos, quando o rei Salomão termina o seu templo, o primeiro templo de Deus que ele estabelece, ali promessa de Deus sobre a vida dado para Davi, que o filho dele, que o descendente dele estabeleceria um trono, um palácio, um templo em Israel. Salomão, na inauguração desse templo, ele faz uma oração, ele faz um clamor a Deus, ele diz assim: Deus, quando o teu povo se afastar de ti, ou quando o teu povo precisar de ti, que ele se dirige, que ele volte em direção ao templo, em direção a Jerusalém, clame ao Senhor. E ele ora: Deus, que o Senhor dos céus possa ouvir o clamor do teu povo. Existia uma palavra liberada que em Jerusalém era onde a presença de Deus estava. Era o lugar aonde os olhos dos judeus deveriam estar apontados, estar voltados, porque de lá vem o socorro do Senhor. Porque de Jerusalém viria a resposta do Senhor. Clamando voltado para Jerusalém, viria a resposta do Senhor. O que nós aprendemos aqui é que esse homem, debaixo de um decreto de destruição, um decreto mau, ele procura um lugar onde ele possa fixar os seus olhos em Jerusalém, onde ele possa fixar os seus olhos em Deus, no Senhor dos Senhores, aquele que livra, aquele que faz, aquele que é imutável, como cantamos aqui essa manhã. Sabe o que eu aprendo? É que nós, muitas vezes, nos deparamos com decretos de destruição na nossa casa, vivemos debaixo de decretos, anos sem prosperar, anos vivendo debaixo de enfermidade, como se fossem decretos maus sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender com Daniel a buscar um lugar que as janelas estejam direcionadas a Jerusalém, que as janelas estejam abertas ao Rei dos Reis, que os nossos olhos estejam fixados em Deus. Você crê nisso? Você está entendendo isso essa manhã?
é muito impressionante, porque ele não busca um lugar escuro, um lugar reservado. Talvez o mais lógico é buscar um lugar onde ninguém pudesse ver ele orar, mas ele busca um lugar onde as janelas estão abertas para Jerusalém. Nós acabamos de cantar aqui, eu olho para ti, o meu socorro vem de ti. Meu irmão, eu sei que o Espírito Santo de Deus fala hoje as nossas vidas essa manhã. Para onde estão abertas nossas janelas? Para onde está aberta a janela da tua casa? Em que direção as janelas hoje se abrem na tua casa e na tua vida? Elas estão abertas, os seus olhos estão postos, os seus olhos estão fixados em Cristo? Estão fixados no teu Deus ou estão abertos em outra direção? Quantas vezes nós abrimos por causa porque a vida aqui nos Estados Unidos é louca, a gente tem que trabalhar, é por hora que a gente ganha, se não ganha, e abrimos a nossa janela para busca de prosperidade, abrimos a nossa janela para pecado, abrimos a nossa janela para autossuficiência, mas não está aberto para Jerusalém, não está aberto para Deus, e perdemos aqui a chance de viver o melhor de Deus nas nossas vidas, perdemos aqui a vontade de Deus de nos livrar de um decreto mau sobre as nossas vidas. Eu não sei se você hoje passa por um decreto, eu não sei se hoje parece que sobre a sua casa, a sua família, há um decreto de desordem, de falta de prosperidade, de falta de saúde. Eu não sei qual decreto vocês têm vivido, ou você tem vivido em alguma área da sua vida, mas eu sei que se você procurar um lugar aonde as janelas estejam abertas a Jerusalém, onde os seus olhos possam fixar em Cristo Jesus, dali vem o nosso socorro, dali vem o nosso socorro. Salmo 121:1 diz assim, eu vou ler até o versículo 8. Levantando os meus olhos para os montes, eu pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De ti o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê no que está escrito? Os nossos olhos devem estar fixados em Deus. As nossas janelas têm que estar direcionadas a Jerusalém. Você está entendendo essa manhã? Eu creio que essa manhã é uma manhã de despertar, de reavaliar. Para onde estão abertas as nossas janelas? Enquanto eu preparava essa palavra, Deus me provocava. As janelas estão abertas para mim, estão em minha direção. Os seus olhos, você tem mantido os seus olhos altos em mim? Ou você tem mantido os seus olhos em outros lugares? Buscando outras formas, buscando outra solução, outra saída. Se você ao menos fixar os seus olhos em mim, abrir as janelas para Jerusalém, eu sou o seu Salvador, eu sou aquele que vem para o seu socorro. Quão maravilhoso é saber que há um lugar onde Deus está. E se os nossos olhos estiverem ali, é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por um Deus que está em alerta, como essa palavra diz. Ele vem, Ele está em alerta. Ele sabe, Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para nos resgatar. Ele está pronto para quebrar decretos de destruição sobre a nossa casa e a nossa família. Ele está pronto, se ao menos nós olharmos para Jerusalém, se as nossas janelas estiverem abertas para Deus. Para Deus. Janela fala. Na verdade, eu pensando a respeito disso, me chamou a atenção porque lá em casa, meu vizinho do lado direito, ele mudou e eu moro numa townhouse, então nós ficamos colados um no outro. Ele se mudou e ontem chegou um novo, não sei se comprou, não sei se alugou, então estão lá reformando a casa para chegar um novo inquilino ali, a nova pessoa que vai estar morando do lado. E é interessante, nós estávamos discutindo que meu Deus, eles estão demorando muito tempo. Pelo menos umas 2 a 3 vezes nós vimos eles do lado de fora,
se você não conhece, provavelmente, mas na casa da lateral, ela é uma townhouse. Quem sabe o que é uma townhouse? Casas coladas, né? E é uma porta de entrada e tem uma janela. E por a casa dele ser no meio, ele não tem mais nenhuma janela, a não ser aquela janela da frente. E pelo menos umas 3 vezes nós vimos eles lá, 2 a 3 pessoas, discutindo sobre a janela. Discutindo e falava, e ontem saiu com o medidor e media a janela, e hoje eu vi que eles tiraram, porque a janela tem quadriculado, assim, certo, para segurar o vidro. Já viram quando quadricula, assim? Tiraram aquilo, e estão discutindo sobre aquela janela, e mexem naquela janela, e eu vendo aquela janela, meu Deus, para que tanta coisa? E eu comecei a pensar, por que tão importante uma janela? Eu comecei a lembrar de quando eu estava procurando uma casa para comprar, uma das coisas que eu mais me importava, eu e a Amanda, era descobrir como era a janela dos quartos de cima, ou dos quartos de baixo. Eu lembro que a gente foi em um local que era uma townhouse também, e era muito bonita, moderna, só que tinha um problema gigante. A janela era aquelas verticais, já viu aquelas pequenininhas assim? E entrava uma flechinha de luz. E aquilo desanimou a gente. E voltado e falando sobre isso, sabe o que eu entendo? Por que é tão importante essa janela? É porque a janela tem o poder de ditar o ambiente e a atmosfera do ambiente aonde a luz entra. É a janela que determina a quantidade de luz, ou ela determina se aquele ambiente é arejado ou não é arejado, se naquele ambiente é propício a ter mais mofo ou não ter mais mofo. Quem está comigo aqui? Quem lembra do Brasil que tinha que deixar as janelas abertas? Quem tem saudade de janela aberta aqui? Porque aqui nós não abre a janela também, né? Aquele ventinho entrando. A janela, ela tem o poder, ela tem a função de ditar... Estou cuspindo muito? Estou suando muito? Tem que abrir umas janelas aqui, estou sentindo aqui. A janela tem o poder ela tem a função de ditar qual é a atmosfera do ambiente. Se você tem uma janela, não sei se você já passou por isso, na casa da minha avó tinha uma janela que dava para um muro. Fechado, dentro do banheiro, era uma janela do banheiro que você abria ela, tinha um muro dentro do apartamento. Qual é a função daquela janela? Não sai nada por ali, não entra nada, não muda o ambiente. Ah, que delícia é ter um banheiro que tem uma janela bonita que entra e você pode abrir, aquele bafo sai do banheiro, depois de um banho quente. Quem já passou por isso? A janela, ela muda, ela tem o poder de mudar aquilo, a atmosfera. E Deus nos atenta hoje para qual direção está aberta as janelas da nossa vida. Elas estão abertas para quem? Para onde? Como nós acostumamos a viver uma vida que vamos abrindo uma janela para a autossuficiência, vamos abrindo uma janela muitas vezes para o pecado, vamos abrindo janelas que vão nos contaminando e daqui a pouco estamos vivendo lá dentro, na nossa casa, um mover parece maligno, aí é o diabo que entrou aqui, talvez entrou porque eu em algum momento abri uma janela. O Espírito Santo nos fala hoje, abra ela em direção a Jerusalém. Abra ela em direção a Jerusalém. Eu fico feliz porque Daniel não precisou procurar um local onde tivesse uma janela para Jerusalém. Mas a casa, o quarto dele já mantinha uma janela aberta para Jerusalém. Sabe o que me fala isso e fala conosco essa manhã? É que ele não teve que, na hora da angústia, procurar algo. Não. Ele já tinha uma janela aberta no lugar da sua habitação. Como está a sua casa? Você tem mantido a sua janela aberta para Deus? Você tem mantido os seus olhos fixos em Deus? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que logo após dizer ali, nós vamos ler, ele fala assim, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Repete comigo, costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é a palavra acostumava, ou costumava fazer. Sabe o que isso me mostra nesse texto? É que esse personagem, Daniel, não foi um homem que em um momento de um decreto mau, em um momento onde os seus inimigos estavam conspirando contra ele, buscando a sua destruição, porque os inimigos sabiam que ele não deixaria de buscar ao Senhor. No momento que os seus inimigos conspiram contra ele, que decreto mau vem sobre a vida dele, de destruição, ele simplesmente faz o que costumava fazer. Faz o que costumava fazer.
Eu não enxergo nessa história um personagem que está distante de Deus e chega uma notícia ruim, então agora ele vai buscar fazer algo. E quantas vezes nós precisamos que algo ruim chegue na nossa casa para que a gente comece a ter comprometimento com Deus? Quantas vezes nós precisamos que o mal bata na nossa porta, para que aí eu não falte os cultos, para que aí eu não pare de ler a Bíblia, para que eu volte a jejuar e orar, a buscar a Deus? Não, nesse texto nós vemos um homem que estava acostumado a buscar a presença de Deus. O Espírito fala aos nossos corações essa manhã: o que você está acostumado a fazer? Meu irmão, se hoje nós abrimos a porta da nossa casa, a janela da nossa casa, e Deus entrar na nossa casa, o que Ele verá nós acostumados a fazer? O que Deus vai ver nós acostumados a fazer? Aquilo que eu faço no dia a dia, aquilo que é ordinário, aquilo que acontece todos os dias. O que Deus vai ver nós acostumados a fazer? Será que acostumados a viver uma vida murmurando? Será que acostumados a viver uma vida incrédulo? Será que acostumados a viver uma vida de dúvidas? Uma vida ditada pelo pessimismo? Uma vida que busca as coisas do mundo e não as coisas de Deus? Há um despertar para nós essa manhã. Deus deseja e Deus vem ao nosso socorro, como a palavra diz, Ele nos livra dos maus decretos, nos dá grandes livramentos. Mas o que estamos acostumados a fazer? É momento de nós voltarmos a nos acostumarmos à presença de Deus, nos acostumarmos a buscar a Deus constantemente. Você sabe quando o avivamento chegará? Quando nós estivermos acostumados a buscar a presença de Deus, a almejar o relacionamento com Deus, a almejar a presença dEle na nossa casa. Eu preciso acordar amanhã e ver o meu filho orando, eu preciso ver ele dando glória a Deus, eu preciso ver a minha esposa dando glória a Deus, eu preciso que a minha casa esteja acostumada com a presença de Deus, acostumados à presença de Deus. Oh Deus, desperta os nossos corações essa manhã, nos dá um desespero como Daniel tinha, Pai, de buscar a Tua presença, 3 vezes ao dia ele buscava, ele se ajoelhava diante de Ti, Pai. Pai, a Tua palavra diz que até a fome de Ti vem de Ti, nos aumenta a fome. Meu irmão, isso bateu forte no meu coração. O que eu estou acostumado a fazer? Talvez eu esteja até acostumado a vir na igreja, a servir, e você me vê aqui domingo, quarta. Mas eu estou acostumado a almejar o mais do Senhor, a buscar o mais do Senhor. Deus é uma fonte viva de experiências com Ele, de mais profundo. Nunca é tão profundo com Deus, nós sempre podemos ir mais profundo. Eu creio que o Espírito Santo fala aos nossos corações o que estamos acostumados a fazer. O que estamos acostumados a fazer? A viver uma vida, fui salvo, agora é só ir aqui na manutenção da salvação. Eu vou até o limite do pecado, depois eu volto. Será que estamos acostumados a perguntar qual é o limite do pecado? Será que estamos acostumados a empurrar e ver se lá é o limite ou não? E daí quando eu me sinto remorso, porque remorso não perdoa ninguém. O que perdoa, o que demonstra para o Senhor é que você procura perdão, é arrependimento e não remorso. Será que estamos vivendo uma vida acostumados a sentir remorso dos nossos pecados e não sentir arrependidos pelos pecados que cometemos? Que Deus possa abrir, que nós possamos abrir as nossas janelas e Deus entrar e nos ver acostumados a buscar santidade na nossa casa, buscar santidade em cada área das nossas vidas. Será que Ele vai ver que em alguma área da nossa vida estamos acostumados a dar um jeitinho? Em alguma área da nossa vida, não, Senhor, aqui eu tenho uma fórmula que aqui funciona, nem precisa encostar aqui, estou acostumado já com essa fórmula, trouxe isso lá antes do Senhor me salvar e já funcionava, aqui não precisa mexer não, Deus, não, que nós possamos estar acostumados a abrir todas as áreas da nossa vida para o Senhor e buscar com intensidade como Daniel fez. Se você deseja isso, almeja isso, dá um glória a Deus essa noite, essa manhã, fala assim, ó, Deus, fala mais forte, se você deseja, não deseja, não precisa falar, Deus, eu quero estar acostumado com a Tua presença. Glória a Deus.
Terceira coisa que me chama a atenção nesse ponto, nesse versículo, é que ele fala que ele voltou a fazer o que acostumava fazer. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Fala comigo essa palavra, agradecendo ao seu Deus. Sabe o que me chama a atenção nisso? Esse é um homem que está vivendo debaixo de um decreto mau. Esse é um homem que os seus inimigos tentaram de todas as formas o destruir. E acharam e montaram uma armadilha para destruir a vida dele. Isso aqui não é simplesmente tirar ele de uma posição, ou simplesmente almejar que eles fossem tomar a posição que ele tinha. Não, eles queriam destruir a vida de Daniel. Eles queriam tirar a vida de Daniel, e essa armadilha foi montada para tirar a vida dele, para que ele fosse lançado na cova dos leões. E aqui eu não encontro um homem acostumado a buscar a Deus, mas clamando por salvação, clamando por um Deus que salva. Não, eu vejo um homem agradecendo. Sabe o que me mostra isso? É porque quando nós estamos acostumados em buscar a Deus, acostumados a viver uma vida com relacionamento de Deus, nós desenvolvemos em nós uma vida de gratidão. Nós desenvolvemos em nós uma vida que agradece a Deus. Não chegou o livramento, ainda há decreto mau sobre a minha casa, ainda os meus inimigos vivem e me perseguem, mas eu chego ao Senhor e digo, grato sou por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, grato sou porque estou livre dos meus inimigos, grato sou porque o Senhor tem estado se posicionado ao meu socorro e está vindo ao meu socorro. Daniel tem uma postura nesse lugar, nessa história, ele chega ao Senhor em gratidão. Gratidão, e quão importante é essa palavra para nós, quão importante é essa atitude, esse estilo de vida. Às vezes nós trocamos a gratidão pela ansiedade. Eu achei muito, muito maravilhoso e forte que o pastor Thiago pregou aqui quarta-feira. Ele falou que a ansiedade é um dos alertas que algo está errado na sua vida, porque se você confia em Deus, e você sabe que a palavra diz que lança sobre Ele toda a sua ansiedade com oração e súplicas, e Ele vai responder, Ele vai tirar de nós essa ansiedade. Se você está trocando hoje uma vida de gratidão por uma vida de ansiedade, é porque algo está errado. Mas quando nós vemos um personagem que busca ao Senhor, que está acostumado com o relacionamento ao Senhor, ele exerce uma vida de gratidão. E sabe o que é mais interessante ao final dessa história? É o final dessa história, eu não vou ler tudo, para a gente não tomar muito tempo essa manhã. Mas a Bíblia vai nos contar que ele busca o Senhor, ele abre uma janela para Jerusalém, ele se ajoelha, ele ora, ele constantemente acostumado está de buscar ao Senhor, ele agradece ao Senhor, ele vem com orações de gratidão, uma vida de gratidão. E por ele fazer aquilo, ele está desobedecendo o decreto. E ele então é lançado na cova dos leões. É engraçado que o texto mostra o desespero do rei para que ele não fosse jogado, porque o rei não queria. Mas essa armadilha foi montada pelos seus inimigos. Está aqui comigo nessa história? Foi montada pelos seus inimigos. E ele então tem uma sentença, porque o rei é obrigado a dar essa sentença. Que Daniel seja lançado na cova dos leões para ser morto, devorado pelos leões. A Bíblia nos conta que aquela noite passa e até o rei não queria que isso acontecesse, ele não consegue dormir, não consegue nem comer, e pela manhã o rei vai até a cova e pergunta, Daniel, você está aí? E Daniel diz, estou aqui, meu rei. Ele fala, o meu Senhor me salvou. E sabe o que acontece depois? A sentença que estava sobre a vida de Daniel é a sentença que destrói os inimigos de Daniel. A sentença que foi lançada sobre a vida dele, de ser lançado na cova dos leões para morrer, é a mesma sentença que os seus inimigos recebem no dia seguinte, após o livramento de Deus. A Bíblia diz que um anjo fecha a boca dos leões e ele é tirado daquela cova. Então o rei manda chamar os inimigos dele, aqueles que o condenaram, aqueles que montaram a armadilha, que estabeleceram um decreto, e manda jogar eles e suas famílias dentro da cova. E a Bíblia nos fala que antes mesmo de caírem no fundo, os leões os devoram. Eu vejo aqui um homem que, diante de um decreto mau, ele procurou um lugar com a janela aberta
a Jerusalém. Ele procurou um lugar onde seus olhos não estivessem fixados em um decreto ruim, ou no que poderia acontecer com ele, mas estavam fixados em Deus. Ele procurou a fazer simplesmente o que ele já fazia, buscar ao Senhor intensamente, com gratidão. E o Senhor permite que uma sentença chegue na vida dele. Deus poderia ou não poderia ter mudado alguma coisa, não sei o que poderia acontecer, e ele não ir para a cova. Quantos creem nisso? Um homem que busca o Senhor, que está com seus olhos fixos no Senhor, um homem que vive uma vida de gratidão, Deus não poderia agir de uma maneira sobrenatural e tirá-lo da cova e não deixar que ele descesse para a cova? Poderia ou não poderia? Você pensa racionalmente comigo, esse é o mesmo Deus que nós estamos falando, o Deus que abriu o mar, o Deus que lançou as pragas. Ele não poderia fazer alguma coisa para que Daniel não descesse lá? Mas Deus permite que ele desça. Por quê? Porque Deus permite que uma sentença chegue na vida dele. Porque essa sentença não seria para a destruição de Daniel, mas essa seria a mesma sentença que viria para a destruição dos seus inimigos. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus fala ao nosso coração essa noite. Se você busca os seus olhos, se os seus olhos estão fixados em mim, se a tua vida busca relacionamento comigo, se você busca exercer uma vida de gratidão, até as sentenças contra você serão para a sua bênção e não para a maldição. A Bíblia fala que ele converteria a maldição em bênção para aqueles que o seguem. Então, eu não sei você, mas se você exerce uma vida igual Daniel exerce, nós vamos viver uma vida que pode chegar sentenças de fracasso, mas elas serão revertidas para a destruição dos nossos inimigos. Você pode dar um glória a Deus, pelo amor de Deus? Mas se tão somente nós abrimos as janelas para Jerusalém, se tão somente nós buscarmos viver uma vida acostumados a buscar a presença de Deus, se tão somente nós desenvolvermos em nós uma vida de gratidão, um estilo de vida de gratidão. Meu irmão, eu falo isso e eu sinto isso no meu coração, e eu não falaria se eu não sentisse, mas eu creio que nós estamos prestes, como eu falei no início dessa palavra, nós como igreja estamos prestes a um romper de Deus. Estamos prestes a nós temos tanta palavra liberada sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre o que Deus tem aqui. Quantos têm ouvido, quantos têm guardado a palavra? A Bíblia diz que nós temos que ouvir e guardar, e no momento de Deus ela cumprirá. Temos tantas palavras liberadas. Nesse CAP, Deus usou um profeta para liberar mais palavras aqui sobre esse ministério. Isso inclui eu e você. Isso não é uma instituição, não é uma palavra sobre uma instituição, sobre uma denominação, não. Isso é uma palavra sobre você, a igreja do Senhor neste lugar. Nós estamos prestes a viver algo sobrenatural de Deus. Um momento onde nós vamos ver milagres no meio de nós, maravilhas no meio de nós. Nós vamos ver, não uma família que um vem na igreja e o outro não vem, mas a família toda salva pelo nome de Jesus, servindo na casa de Deus, vendo os frutos, sendo numa nação onde somos imigrantes, prosperando como se fôssemos cidadãos deste lugar, como se tivesse tudo pudéssemos fazer aqui, porque o nosso Deus está aqui. Aí você se animou, né? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos prestes a viver isso, como igreja, estamos prestes a viver isso. Eu não quero estar de fora. Quando o mar abrir, eu quero passar, eu não quero estar envolvido com alguma coisa, que eu tenho que falar, segura o mar aberto que eu não passo depois, e depois eu tenho que arrumar um barco para passar o mar. Não, eu quero passar quando Deus abrir a porta, quando Deus fazer com que o avivamento chegue. Eu quero estar pronto para viver. Eu quero que as minhas janelas estejam direcionadas a Jerusalém. Eu quero que a minha casa esteja com os olhos fixos em Deus. Eu quero que Ele me ache acostumado a buscar a presença dEle. Eu quero que Ele me visite na minha casa e veja, olha lá, Mateus, acostumado a me buscar. Acostumado a me buscar, a almejar um relacionamento. Eu queria que você colocasse de pé essa manhã e nós vamos orar. Essa é uma palavra de despertar essa manhã. Eu creio que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Se prepara para um momento onde avivamento é isso, meu irmão. É quando as sentenças chegam para a sua vida, elas não são nem para a sua vida, elas passam direto. Elas passam direto e vão contra os seus inimigos, vão contra contra o seu inimigo. Ela não alcança você.
Quando ela passa por você, é só milagre, é só maravilha, é só anjo fechando boca de leão. É só a presença de Deus, imagina. Meu irmão, já pensou, ele passou a noite toda, ele diz assim, Daniel, um anjo do Senhor desceu e fechou a boca dos leões. Você imagina aquela noite, Daniel e o anjo lá dentro, o papo que estava rolando lá dentro, a presença lá dentro, vendo aqueles leões famintos, mas com a boca fechada. Ah, meu irmão, isso é avivamento, isso é vida com Deus, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Minha oração hoje é que você não se conforme com uma vida medíocre diante de Deus. Que você não se conforme com uma vida mediana diante de Deus. Mas que você viva o sobrenatural de Deus. Que os ataques cheguem na sua vida e você veja eles passando, indo direto para outro lugar e você vivendo mais uma experiência com Deus. Já viu, quem assiste NFL aqui? Alguém assiste NFL, joga futebol americano, eles vão ganhando aqueles anéis, cada vez que ganha um troféu, já viu? A mão cheia de anel, que a gente possa viver assim, ó, isso aqui é experiência com Deus, experiência com Deus, experiência com Deus, experiência com Deus. Aqui, ó, eu achei que eu ia morrer, mas foi direto para o meu inimigo. Aqui eu passei uma noite conversando com um anjo. Ah, meu irmão, é isso que Deus nos chamou. Não se engane, Deus, você não está nesse lugar para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil, você está aqui para viver o melhor de Deus neste lugar.